Pastora Thalita, muita gente hoje fala sobre tronos. Sim. Vejo muita gente falar, tem trono disso, trono daquilo. Como é o seu entendimento, você que é especialista na libertação? Sim, eu costumo dizer, pastor, que é uma área muito espinhosa de, né, se estudar, uma área que exige muito conhecimento, e eu acredito que tem pouco conhecimento ainda nas áreas das igrejas que deveriam se especializar um pouco a mais, porque, como eu sempre digo, muitas pessoas, elas não têm entendimento do que são os principados e as potestades, né? Deveria ser passado isso dentro das igrejas para as pessoas saberem com o que está lidando, porque eu vejo que muitas pessoas, elas estão lutando contra anjo, para falar a verdade, porque elas oram, mas elas não sabem com quem está guerreando. E, no mínimo, você deveria saber o trono que está governando a sua vida atualmente, porque não é porque você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador que está tudo bem. Não, a batalha espiritual continua no mundo espiritual, até quando você identifica o que está ali na linhagem da sua família. E tem muitas pessoas que ainda estão debaixo do trono. Trono simboliza governo, porque não acessou o governo de Jesus Cristo. Porque quando a gente vai para Gênesis, né, Deus nos dá um parâmetro que ele diz que está dando o governo do céu, da terra, debaixo da terra. Então ele está falando de prosperidade, de batalha espiritual, de principado e potestade, e muitas pessoas não têm esse governo, não acessou esses governos. Por quê? Porque está aprisionado em tronos. Então tem um trono que está governando a vida. E para você aprender de principados e potestades, você vai ter que identificar na sua família a raiz do foco do problema. Mas você falou que a igreja não está ensinando, por que não está? Ou porque realmente a pessoa não tem o conhecimento, não tem o chamado, ou porque realmente não quer se santificar. Porque uma área que nós começamos a entrar com mais força e violência, que é o mundo espiritual, vai exigir muita santidade, vai exigir muita renúncia. E nos dias de hoje, nós estamos vendo ao nosso derredor que as pessoas não têm isso. Elas não incentivam a igreja a jejuar. Um exemplo foi o Halloween agora, né? As igrejas deveriam dar a mão uma para outra e falar: minha igreja está jejuando esse dia, depois a sua jejua, a outra jejua, para bloquear a ação desses demônios. Porque eu vou pegar esse gancho, posso, do Halloween? Pode. Acredito que muitos vão gostar. Nesse mês que nós passamos agora de outubro e novembro, abriu-se 3 portais da área da morte. No Dia das Crianças, né, começou um altar violento para Moloque, com a Rainha dos Céus, que é Nossa Senhora Aparecida, né? Ela é quem governa o Brasil hoje, esse demônio, essa entidade que atua na incredulidade também, na religiosidade. E o que acontece? Quando abriu o portal no Dia das Crianças, teve sacrifícios. Os satanistas, eles fazem sacrifícios e os demônios vêm receber. Então, foi o primeiro portal. No segundo portal, entra no Dia das Bruxas, que é o Samhain das bruxas, né? É um Shabat negro que eles falam. Do mesmo jeito que do lado cristão tem o Shabat, que é o sábado, eles têm também esse lado. E o lado das bruxas é onde eles mais derramam sangue inocente. E em seguida se fecha no Dia dos Mortos. Então eles são muito regrados. Eles sabem como fazem os rituais. E ali abriu-se 3 portais. E eu fiz 3 lives explicando tudo, incentivando o povo a jejuar, a orar, porque o ambiente estaria mais pesado agora. E, consequentemente, não foi à toa que teve um massacre no Rio de Janeiro 2, 3 dias antes do Halloween. Ali o que aconteceu? Foi aberto portais, eles vieram receber o sangue, porque o sangue é moeda no mundo espiritual, e automaticamente, no Dia dos Mortos, selou quando as pessoas sem entendimento vai para dentro do cemitério, acender vela. Dentro do lado satanista, pastor, eles são muito cautelosos e eles entendem que até vela não pode acender, que ali já abre sim um portal no mundo espiritual. A vela, nós cristãos vamos usar na última instância, para o senhor entender. Faltou luz, estamos, né, passando por algo muito terrível e vai acender a vela porque não tem o que fazer. Agora, acender vela em casa, sair na sua casa para ir acender vela para morto, Deus condena isso. E você vê que do lado dos satanistas, eles acendem cores de velas específicas, porque é mais forte para descer os demônios, né, ter acesso aqui no mundo físico. E no Dia dos Mortos, eles vieram, terminaram o que tinha para fazer e eles subiram para o ar, que é onde eles ficam, regiões celestiais. Então, teve muito
muito peso. As pessoas sentiram, quem está nessa fiação da libertação, quem está com santidade, sentiu muito cansaço, muito sono, sentiu dores de cabeça. Tudo isso decorrente de portais. E uma coisa que eu também quero pegar o gancho, que toda vez que eu venho aqui, Deus vai me dando, né? Eu acredito que o senhor também vai gostar. Do mesmo jeito que os satanistas, eles entendem de rituais, eles vivem de ritualística, né? Nós cristãos temos o ato profético à nossa disposição na Bíblia e nós não usamos mais, né? Ficou isolado no Antigo Testamento e tem muitos códigos que nós vemos aqui na Bíblia, inclusive da lua nova, né? Para o senhor entender, os satanistas, quando vê que chegou a lua nova no nosso calendário, é um portal mais forte para eles descerem e invocar o que eles têm para invocar. Aonde está a lua nova na Bíblia, pastor? É heresia. Não, não é heresia, porque eu tenho palavra. Dentro da passagem de Sunamita, quando o senhor estudar ali, o senhor vai ver que o marido dela, quando o filho, né, cai enferma na cabeça, leva para ela e ela guarda o filho lá no quarto do profeta e fala, tá tudo bem pro marido, ele nem sabia que o menino estava morto. E ele fala para ela, mas o que você vai fazer no profeta? Hoje não é sábado, não é dia de lua nova. Então assim, por que lua nova apareceu ali? Tem um código. Lua nova, quando você lê Sunamita nos livros de estudo, lua nova é um portal. Você vê que lá no Antigo Testamento, as mulheres, os homens de Deus iam procurar o profeta na lua nova. Então, é sim um portal que se abre com mais intensidade, como o Yom Kippur, que é uma lei no mundo espiritual, uma data profética. Então, nós que estamos passando despercebidos os códigos. Essa lua nova, quando chega no dia, você pode fazer um ato profético, acelerar o Kairos, porque nós temos 3 relógios, corpo, alma e espírito, Cronos, Kairos e Aion. Aion, tempo da eternidade, tempo de Deus, ele não está limitado em tempo. Kairos é o nosso aceleramento, é onde eu falo com Deus. Então você consegue acelerar o Kairos. E eu vou dizer algo, por que tem pessoas que não estão rompendo? Nem ministerial, financeiro, conjugal, chamado, porque não aprendeu a acessar. Tem códigos, governo. Para ter governo tem que entender de códigos. Aleluia. Ó, já vai compartilhando aí para pessoas que vai ser liberado várias chaves. Muitas. E entendimento sobre essa guerra espiritual. Várias guerras, né? E esse trono de Belial, o que seria? Existe, na Bíblia fala do Belial, né? Existe um trono de Belial? Sim, o trono de Belial, nós libertadores vemos hoje como o trono dos espíritos de loucura, porque o nome Belial aparece no hebraico, no original, como algo sem valor. E hoje nós entendemos que algo sem valor é quem não tem a mente perfeita, quem não raciocina. O senhor vê quando uma pessoa está debaixo de uma opressão, ansiedade, o que eles fazem? Colocam remédio na pessoa para chegar no nível que a pessoa vegeta. Ela vira um zumbi. Ela toma de noite e dorme a noite toda. Bloqueia o campo dos sonhos. Deus já não comunica, porque a Bíblia diz que ele fala através de sonhos. Então, se você dorme a noite toda porque está dopada, Deus não fala. Então, no dia você fica o quê? Com o resquício ainda do medicamento. Então, você ainda está ali efeito de medicação. Você não está com a sua consciência perfeita. E o indício final é te levar para dentro de um manicômio. Porque lá você fica de dia e de noite, sem vida, vivendo o que eles querem que você viva. E os espíritos de loucura, quando a gente fala de Belial, como eu vou explicar quando chegar em Leviatã, existe filhas, cabeças, filhas. Quando falamos de trono, é o que está governando sobre a vida da pessoa. Se a pessoa hoje está debaixo de ansiedade, ela não tem governo próprio, pastor. Ela está no trono de Belial? Ela está debaixo do governo de Belial. Porque nós temos um monte de crente ansioso aí. O que mais vai ter a gente com trono? Aí Vai ter o muita crente, gente. é possível isso, o crente ter trono? Sim. De Belial? Primeiro que crente é fariseu, mestre hipócrita, é teólogo engessado, porque o cristão é DNA de Cristo. Então, o crente precisa de libertação, porque tem muito trono atuando. E a gente tem textos que a gente vai passear e eu vou mostrar para o senhor por que mestres da lei hoje não têm unção, não tem o Espírito Santo, porque está engessado, não deixa Deus falar, não deixa Deus se comunicar. E esse trono, quando eu falo que a pessoa, pastora, hoje eu estou com ansiedade,
E como que você está governando uma igreja que você não é liberta? Como que você está orando por uma pessoa ali que tem também ansiedade, se você ainda não dominou essa área da sua vida? Como que eu, pastor, vou ministrar uma pessoa que tem síndrome do pânico se eu ainda tenho algo ali? Como eu vou dizer quando a gente entrar em Marcos, que você vai ferir o trono, porque fere o trono, mas vem o contra-ataque. Porque ele fala assim, quem é você para tocar em mim? Você está cheio de brecha. Eu governo a sua vida. Só que muitas pessoas estão com aquela ideia formada, que se batizou, tomou Santa Ceia, aceitou Jesus, pronto, acabou meus problemas. E está com a vida estacionada em todas as áreas. E eu falo sem medo de errar. Se você não tem uma vida próspera financeira, não tem uma vida ministerial abençoada, não tem o espiritual elevado, não tem códigos na palavra, Deus não se revela para você na palavra, tem algum trono que governa ainda. Eita, é forte. E o trono de Leviatã que você citou aí, tá ligado com o Belial? Olha, Leviatã, ele atua dentro da soberba, do orgulho. Aí quando, para me falar, vou dar a base bíblica, eu até tinha deixado aqui separado, quando nós falamos cabeças, né, não é à toa, a pastora não inventou. Salmos 74, versículo 13, diz assim, com tua força dividiste o mar e despedaçaste as cabeças dos monstros marinhos. Esmagaste as cabeças do Leviatã e o deste como alimento aos animais do deserto. Toda vez que tem um trono, tem um subordinado, e nós entendemos que tem filhas ou cabeças. Cabeças de Leviatã, medo, soberba, orgulho, autossuficiência, pessoa que você tenta ensinar tem um bloqueio, uma pessoa rígida, não se dobra a palavra, você mostra na palavra, mas não se aquebranta. E na Bíblia, aonde que está o medo, pastor, para me saber que é a cabeça de Leviatã? Pedro. Jesus fala assim, ele vem caminhando em cima do mar, né? Tinha 12 discípulos dentro do barco, só um foi ousado. 12 discípulos, 11 com medo, sem ousadia, tem medo de pregar. Vou trazer para o dia de hoje. Pessoas estão dentro da igreja que não se posiciona para orar, tem medo de pregar, não entregam a profecia, medo. E o medo é uma cabeça de Leviatã. Já fique atento aí se você está debaixo desse trono. Porque Pedro ele foi ousado. Ele saiu, ele falou, então me leva por cima do mar. Ele caminhou, só que a Bíblia diz que ele teve o quê? Medo. Medo é o quê? Cabeça de Leviatã. Então ele feriu, para o senhor entender, ele pisou em Leviatã, porque o mar simboliza Leviatã. Jesus vem mostrando que ele governa. Foi ele que pisou. Ele fala assim, está debaixo do meu controle. Só que Pedro, por ter uma legalidade, que era o medo, quando ele pisou no mar, o que a palavra diz? Que ele afundou, porque ele feriu, a entidade puxou ele. Então, nós temos que ter esse entendimento. Como que eu bato em Leviatã se eu tenho medo? Como que eu bato em Leviatã se eu tenho soberba? Como que eu vou destronar esse demônio que ele vai mapear você e vai falar assim, quem é você para vir bater em mim? Ah, mas eu conheço a palavra. Tá, mas você é santificado? Você já conseguiu o governo de Cristo sobre a sua vida ou você está brincando de ser cristão? Porque tem muita gente que brinca, nem lê a Bíblia. Outro dia, pastor, eu estava com um livro da demonologia, que é satânico, e mostrei uns cortes, né? E muitas pessoas falaram assim, me dá o nome do livro. Que livro é esse que a gente quer ler? E na hora Deus falou para mim, pergunta se ele já leu a Bíblia toda. Nem leu a Bíblia toda e quer ler de demônio, pastor. No mínimo, um cristão tinha que ler a Bíblia inteira. Pastor, eu li, mas não entendi. Mas leu. Missão cumprida para o senhor entender. Agora, ler um livro satânico, que tem ritual, que tem ritualística, que nem eu expliquei da lua, tá tudo ali. Se você não é liberto de verdade, os tronos governam, o que vai acontecer? Você vai afundar. Ele vai destruir a sua casa. Então, não vá por curiosidade. Ou se você não tem chamado. Não tem chamado, para que quer aprender de anjo caído? Que é anjo rebelde, que a gente está falando de nomes que, quando você lê esse livro, está falando de duques, príncipes infernais que carregam legiões com ele para trazer uma enfermidade na lombar, na coluna. Então, esse livro não é um livro para qualquer pessoa ler. E muitos estão vindo pela curiosidade, mas tem um trono ainda governando. Você não é criticada por causa desses livros que você coloca, né? Você falou isso no primeiro podcast, no segundo que participou, né? Os dois muito bom. E você fala e eu vejo lá no story seu do Instagram que você mostra o livro. Você não é criticada por isso? Muito.
Já ouvi falar que eu era bruxa, que eu formo bruxos, que na minha igreja, né, a gente está levantando altar para Satanás. E eu estou aqui de peito aberto te mostrando na palavra que do começo ao fim Deus está mostrando tronos. Talvez não foi o chamado, como eu falei, talvez o Senhor não tinha essa revelação, porque nós temos um odre, e o nosso odre ele é alargado, conforme você busca, conforme Deus vai te dando esses códigos, e talvez você não tinha estrutura. E esses livros, quando eu passo, eu não falo para ninguém comprar. Eu falo, olha, abre portal. Tanto que quando eu li o livro anteontem, pastor, eu tô aqui de coração aberto. Foi 2 brigas na minha casa. Uma no dia e uma ontem. Então eu sei que é uma influência para o senhor entender que é um livro que abre portas. Na minha casa tem pessoas que ainda têm legalidades, como eu falei. Então tudo isso é de se analisar. Então quando você for ler um livro, se analisa primeiro. Será que é curiosidade? Será que é meu chamado? Porque muitas vezes as pessoas vêm pela emoção. Caramba, achei um caminho, agora eu vou ser liberta. E não é assim. São chamados diferentes para pessoas diferentes. E uma coisa que vai dar um corte bom, eu sei que as pessoas vão me bater um pouquinho, mas pelo meu chamado da demonologia, eu quase me inscrevi numa escola de bruxa. E eu não tenho medo de falar e nem tenho vergonha. Por quê? Porque é a área que eu preciso entender para o senhor ter esse conhecimento. Eu preciso saber como é do outro lado, o que eles estão fazendo, como que eu vou desmontar eles, por que eles estão entrando, que tempo que eles fazem o ritual, como é que eu vou levantar minha igreja? Vamos supor que eles estão levantando na sexta-feira um altar, vou dar um exemplo, para Lúcifer. Então a minha igreja vai se levantar na sexta em jejum e oração para ter um bloqueio para o senhor entender. A gente vai bater de frente com eles. Então eu preciso muitas vezes aprender o outro lado. Queridos, eu não me inscrevi, tá? Mas falei para o senhor, vontade não me faltou, como não me falta, não tenho medo nem hoje, eu não tenho medo de hater, porque eu tenho essa identidade. Eu sou demonologista e demonologista estuda demônio. Até no segundo podcast você falou que ficou um ano assistindo as manifestações. Ainda hoje assisto. Ainda hoje assiste? Ainda hoje. Quando eu tenho um tempinho que eu terminei meus afazeres, minhas orações, tudo, eu coloco o vídeo de candomblé, quimbanda, onde tem mais ritual com animais, e eu vejo os gestos. Essa é a diferença do chamado que eu disse para o senhor. Tem pessoas que não aguenta ver, vou ficar vendo para quê? Aí começa com aquela mente, estou abrindo legalidade, eu não estou preparada. Às vezes você até está preparado para o senhor entender, mas o medo governa. Não, se falar o nome, o demônio vem. E nesse próprio livro que eu estudo, né, da demonologia, a própria satanista diz que ela vence as pessoas pelo medo. Mas eles não me conhecem. A gente não conhece mesmo. Então, eles entendem que coloca medo na gente. E os próprios pastores, líderes, estão colocando medo dentro das igrejas. Quando diz assim, cuidado quando fala o nome, cuidado quando você estuda. Por quê? Você já está passando o quê, pastor, para sua ovelha? Medo, bloqueio. Não está ensinando eles a falar assim, não, se santifica, ora, lê, está preparada? Agora a gente vai ter que aprender com quem você está guerreando. Porque não faz sentido você ficar uma vida toda sentada no banco da igreja sem saber quem é o seu adversário. Então agora eu vou pegar no medo. Eu estava curioso por uma pergunta aqui que no tempo da pandemia eu vi 2 grupos de pessoas. Assim, um grupo era maior, né? Muito crente com medo, muitos pastores com medo. E outros que falam, não tem nada a ver, não vou pegar e queria até continuar os cultos, mas algo foi proibido pelo governo. Você acha que ali, aquele medo era normal ou já era um trono? O medo da pandemia, o senhor Medo da diz? pandemia, quando teve o vírus. Sim, eu vi ali que muitos se acovardaram, né? A Bíblia diz que os covardes não vão herdar o reino do céu. Então, hoje eu venho que tem muitos líderes que estão debaixo desse governo, do medo, não consigo, não estou santificado o suficiente, e é um trono que governa, porque o trono de Leviatã, ele traz isso. A Bíblia diz que você não consegue lidar com esse trono. Única pessoa, pastor, que destrona Leviatã é Jesus Cristo, ponto. Não tem outro. Porque os outros tronos, para o senhor entender, nós somos ferramentas aqui na terra. Deus precisa de mim e do Senhor para manifestar a glória dele. Então, quando você bate no Belial e você já é liberta, você tem autoridade, você consegue destronar ele. Mas Leviatã, a Bíblia me dá parâmetro que é só Jesus.
Não tem outro. Então, é um trono que, se Jesus não desmontar essa testa de ferro, para o senhor entender, a soberba, o orgulho, não tem como ele sair da vida da pessoa. Isso não é você que faz, nem eu ministrando. A pessoa tem que abrir o coração, entender que está governando esse trono e falar, Senhor, então me limpa. Eu preciso do Senhor aqui na minha vida. Então, Leviatã, só Jesus Cristo. E também agora tem muitos livros, né, falando sobre um espírito ou um principado, você explica dele, que é a sua área, Lilith. Tem muitos livros falando sobre isso. É um trono e como atua. Sim, é um trono onde a gente mais tem dificuldade hoje para tratar, porque é o trono da perversidade sexual e a maioria das pessoas hoje tem uma corrupção nessa área. Isso eu estou falando já de apóstolos até pessoa mais baixa, porque já chegou no ministério pessoas que se abriu para mim e falou, pastora, eu me masturbo. E estava liderando uma igreja. Então, o senhor vê que ainda tem o quê? Um trono que governava, porque é uma cabeça. É errado. Total. Ó, sexy shop, corre disso. Não pode. Ali é portal para ela transar menstruada. Tem muita mulher que chegou para mim, cristã não, crente que estava sentada no banco da igreja tendo relação com o marido, menstruada. Agora eu falo pro senhor, quem que tá governando a carne que tu não pode esperar acabar a menstruação para ter relação, pastor? Que carne é essa que tá governando o espírito? Que desejo sexual é esse de ter relação menstruada? Que aquilo fede, pra gente falar bem o português claro. É o tempo de limpeza, purificação. E as mulheres transando com menstruação. Aí a vida tá toda amarrada e fala para mim, eu não consigo gerar. Aí fala assim, então eu tenho o período mais fértil, eu tento engravidar. Seu filho vai nascer com autismo, seu filho vai nascer com algum problema. E aí você não vai entender porque você tá levantando um altar para ela. Ela trabalha nas dores de parto, ela trabalha nos abortos espontâneos. Talvez a pessoa até gera, mas fica aquele ciclo de aborto. Ela comendo toda a sua promessa, porque Jesus disse na palavra, multiplicai-vos. E Jesus ainda disse além. Jesus não, Deus, perdão, que a gente foi para o Antigo Testamento. Deus em primeira pessoa, quando a gente vê na Torá, nos livros pentateucos, ele diz assim, ó, eu não estou em aborto. Estou parafraseando para você entender, eu não tenho exatamente a base bíblica, mas você pode estudar. Ele não está em aborto. Ele disse que ele está na descendência, na multiplicação. Um dos maiores altares para a esterilidade, guarde isso para sua vida, da esterilidade não gera, tem esses abortos espontâneos, é mentira. Mentira, o pessoal não tira da boca mentira. Para agradar o outro mente, e mentira pequenininha. E a família de Abraão vem debaixo desse cativeiro. Começa ele mentindo, aí o filho mente, todo mundo mente, só José que quebra. Só na 4ª geração que quebrou. Você vê que as mulheres eram estéril, era dificuldade para engravidar. Altar de mentira. Procure na sua linhagem. Talvez não foi você, mas foi sua mãe que mentia muito e transferiu para você e a pessoa não consegue gerar. É muito forte quando a gente trabalha sobre tronos. Então a Lilith é a área sexual. Sim, ela... Vou entrar mais além. Lilith trabalha com Leviatã. Os tronos trabalham juntos, para o senhor entender. É como se fosse uma cadeia fechada. Eles trabalham junto. Por quê? Porque a gente vai entrar aqui em Marcos e eu vou mostrar para o senhor. Lilith, ela trabalha também com o espírito de encantamento. Quem trabalha no espírito de encantamento é a sereia. Sereia vem de onde? Das águas. Quem está nas águas é Leviatã. Então, nós precisamos entender o mundo espiritual para saber. Porque quando você tem uma área corrompida na área da sexualidade, talvez o seu casamento pode estar entrando debaixo do espírito de encantamento e você precisa entender o porquê que ele entrou. Tem alguma brecha que ele entrou e aí já não é só um trono, já tem 2. Porque quando entra o espírito de encantamento, tem Lilith e tem Leviatã. As águas, elas trabalham em unidade com Leviatã. Que aí é manjar, aí vem uma proporção abaixo que, se for para explicar, a gente vai passar horas aqui. Mas é um dos piores tronos para destronar, é uma cocaína espiritual, para você entender. A área sexual, o ser humano tem muita dificuldade de dominar a carne. É onde mais a gente tem dificuldade. A pessoa chega se masturbando, vendo filme pornográfico, muitos homens que você vê na forma de falar. O senhor vai prestar atenção. Um homem, quando ele vai se dirigir a uma pastora, para que tá chamando ela de linda? A paz, minha linda. Que é isso? Já vi de longe o trono. Que é isso? Se você for numa igreja, o pastor falar, ô minha linda. Satanás, eu já te achei com força. Bora para fora, manifesta. Pastor,
Chamar a irmã de linda? Que isso, Satanás? Querida, pode. Querida, vamos deixar no meio termo. Tô brincando. Mas pastor lindo é muito forte para o senhor entender. Nós, mulheres, nós também temos que ter postura para o senhor entender. Muitas coisas as mulheres não têm postura. Porque quando fala lindo e você abre um sorrisinho, você tá dando que você gostou para o senhor entender. Então, assim, a paz do Senhor, pastora, ponto. Se você tem que ter uma conduta. Se você abre um sorrisinho, a entidade falou, ela gostou, começa. Gostou, começa. Então, quando vem qualquer tipo de homem, até no meu Instagram, rapaz, pastora, que linda você está hoje. Eu não respondo. Eu não respondo, porque eu não dou alimento para Satanás. Então, eu começo a ver nesses pequenos detalhes para o senhor entender. E talvez a pessoa não falou na maldade. Caramba, eu nem falei na maldade. Mas é um indício para o senhor entender de uma influência que ainda está aí e não foi liberto. Agora eu lembrei de um irmão que ele chamava as meninas, ô princesa. Aqui. Ô princesa, às vezes a mulher era princesa. E também algo muito falado também de muitos livros, esses muitos anos, tem muitos livros sobre ela, né? Sobre esse nome, né? Sobre essa entidade, o espírito, você falar sobre Jezabel. Sim. Jezabel, como eu expliquei, nós falamos trono, mas ele não é um trono mesmo. Por quê? Porque na hierarquia infernal existe um princípio. Então, nós vemos como Lúcifer, que foi o primeiro que se rebelou no céu, desce Satanás, Belial e Leviatã. São os 4 príncipes infernais. Aí, debaixo dos príncipes, vai vir a hierarquia. Quando fala de Leviatã, está falando de Paimon, que também atua nas águas. Já é um outro trono. Então, são os tronos principais, mas tem outros governando por baixo, para o senhor entender. Jezabel, ela não manifesta, queridos. Ela não manifesta. Quando a gente fala Jezabel, as pessoas costumam falar muito de manipulação, não é isso? Ah, ela manipulava. Só que as pessoas não estudam na profundidade, como eu falei. Jezabel, pastor, antes de vir Jezabel, primeiro vai vir o Acabe. Porque o senhor vai ver que na história não vem ela, vem Acabe primeiro. E ele é o quê? Passivo, omisso. E quando Jezabel está atuando na vida de uma pessoa hoje, primeiro atuou o Acabe. Você vai ver que aquela pessoa começa com a melancolia. Pega isso aqui que o senhor vai levar para a vida. Se você está conversando com a pessoa, está chorando, contando as pitangas. Aí daqui a pouco, no meio da conversa, a coisa muda. Aí o pavão se infla e começa a falar. E você fala assim, já identifiquei. Eu sou assim que eu falo com as pessoas. Peguei ali no ar. Então, primeiro manifesto o Acabe. A omissão. Daqui a pouco vem Jezabel. Aí você vai ver que a balança está em desacordo, para o senhor entender. Porque não tem equilíbrio. Quem não tem equilíbrio, a balança está em desnível. E aí, Jezabel, ela não manifesta, porque quando a gente vai para Reis, a Bíblia me dá parâmetro que você vê que o profeta chega, ele olha para cima e fala o quê? Quem de vocês está comigo? Aí a Bíblia fala que tem 3, o quê, pastor? Eunuco. O eunuco está ali à toa? Agora eu vou entregar um código. Agora você pega no seu espírito. Eunuco simboliza pureza sexual. Eles não têm. O senhor sabe que eles não têm desejo. E quem governa... Zero, eles são, né? Fizeram tudo certinho. Para o senhor entender, os olhares espirituais de uma demonologista. Quando eu olho o texto, Deus fala assim, filha, por que o eunuco jogou Jezabel? Porque tem um trono que está em cima de Jezabel, que é Lilith. Perversidade sexual. Então, Deus está mostrando um código. Quem jogou ela foi os eunucos. Então, você precisa ser o quê? Limpa sexualmente. Então, eles jogam ela no mundo espiritual, entendeu? Já destronou Lilith. Então, cai um trono para cair Jezabel. E Jezabel não manifesta, porque quando ela cai, a Bíblia diz que os cães comem o quê? O corpo, não foi isso? Ficou a cabeça, as mãos e os pés. O corpo, querido, simboliza igreja. Então, ela precisa de um corpo para manifestar. Só que ela não é trono, para o senhor entender. Como eu falei, ela está trabalhando debaixo de Lilith e tem outros subordinados. Mas ela precisa de um corpo, uma igreja. Então, quando a gente fala de Jezabel, a gente está falando de manifestação. Perdão, me equivoquei. Trono não manifesta, Jezabel manifesta. Para o senhor entender. Talvez eu me expressei errado. Trono não manifesta, Belial não manifesta, Leviatã não manifesta, Lúcifer não manifesta, Satanás não vai manifestar. Quando a gente está falando de hierarquia baixa, entrou em Jezabel, ela simboliza um trono, que ela trabalha debaixo de Lilith, só que ela manifesta, porque ela precisa do corpo da igreja. Ela manifesta na pessoa? Na pessoa, sim, e não é uma mulher. Jezabel é só um nome feminino. Não, que teve um pastor que fala de libertação aqui, também veio, e
E ele diz que houve uma manifestação de Jezabel numa pessoa, e o Espírito Santo revelou, não lembro como foi, mas ele sabia que era Jezabel. Uhum. E aí ele falou que no entendimento dele achava que era impossível Jezabel manifestar numa pessoa, mas ali ele teve a experiência. Sim. Mas esse corte, o comentário, não, Jezabel não manifesta. E aí alguns comentários, Jezabel não manifesta. Você acha que manifesta? E qual é a ação principal dela? O que ela quer fazer numa igreja? Sim, o foco dela é acabar com os profetas, isso é claro, né? O foco dela é trabalhar para Baal. Ela não quer altar, para o senhor entender. Ela não quer a igreja, ela quer derrubar o altar da igreja, porque ela quer levantar altar para Baal. Então ali Jezabel Ela quer destruir a igreja. destruir. E ela trabalha numa tríade. Jezabel trabalha com Acabe, que trabalha com Belial, e ela. Então ela não vem sozinha. Sempre que o senhor pegar uma pessoa, tiver essa experiência e Deus revelar, a Jezabel está manifestando, você vai ter que destronar Acabe e Baal, porque ela não trabalha sozinha. Então não adianta hoje, eu identifiquei Jezabel, tá, mas na oração você só destronou ela? Então ficou dois. Porque ela não trabalha sozinho. Então, esse é o entendimento que eu tenho hoje de demonologia. A gente precisa ser preciso para o senhor entender. Eu não posso brincar na hora da libertação, deixar portas abertas, porque essa pessoa vai voltar pior, porque o governo ainda está ali dentro. Então, quando a gente identifica o que você tem que ser cirúrgica, não precisa ficar perdendo tempo orando 10, 15 horas. O demônio, ele não é surdo, o demônio, ele entende sua voz, e aí você vai cirúrgica. Eu destrono agora Acabe, Baal e Jezabel. É uma tríade.